Bom dia! Estamos aqui em mais um estudo do livro Por que o Amor é Importante. Nós já tínhamos começado e a internet caiu. A internet caiu aqui em casa, então nós vamos começar de novo. Sorte que caiu no comecinho, né? E aí a gente perdeu o que a gente tinha lido até agora, então nós vamos começar de novo, tá bom? Quem já tava aqui antes da gente, caiu a internet, desculpa, viu? Desculpa, o pessoal já tava acompanhando aqui. Oi! E a gente vai começar de novo, tá bom? Então é o encontro 32, esse é o estudo do livro Porque o Amor é Importante. Eu faço esse estudo semanalmente, nós temos todos os encontros lá no YouTube. Entrem lá, estudem comigo, estudem com a gente. Marias, Porque o Amor é Importante, tá? Da Sul Guerra. Nós já estamos no finalzinho dele, mas não interessa, tá? Acompanhe a aula de hoje, porque é uma aula não necessariamente precisa, não é uma história, né? A gente tem conhecimentos técnicos em cada, conhecimentos profundos, técnicos científicos em cada encontro. Então, todos os encontros você tira um aprendizado importante. Então, não deixem de... Ai, olha que linda minha caneca, eu tinha mostrado da outra vez, antes de cair a internet. Ela é caneca mágica, sabe? Que vai aparecendo. Gente, as crianças amam. E eu amo caneca. Se algum dia alguém quiser me dar um presente, pode me dar canecas. Na verdade, eu amo presentes, qualquer coisa. Eu amo ganhar presente. É uma das minhas linguagens de amor, né? Vamos lá, então? Nós estamos no capítulo que fala sobre muitas informações e poucas soluções. Para onde vamos agora? Então, ela apresentou esse livro, várias informações científicas, psicológicas, mas principalmente as científicas que comprovam, reforçam ou não teorias psicológicas, né? Teorias que existiam antes. E aí agora no final ela fala, tá bom, a gente sabe de tudo isso, mas e aí? E agora? O que a gente faz com essas informações? O que a gente faz com o que a gente já fez até agora? Né? Que a gente já tá vendo agora que impacta negativamente, assim por diante. Então vamos lá. Capítulo 10. Se tudo falhar, abrace seu ursinho de pelúcia. Reparando danos. Às vezes, quando apresento as informações reunidas neste livro em alguma palestra, eu me deparo com uma reação desesperada. Meu Deus, há alguma coisa que pode ser feita uma vez que tudo isso ocorreu ou é tarde demais? As informações podem pesar sobre as pessoas e também induzir a sentimentos de culpa conforme os pais da palestra repassam na memória o relacionamento com seus filhos. Quem aqui se sente culpado, gente, quando tem acesso a essas informações sobre educação consciente? Se sente culpado com o que fez até hoje, com os filhos? Fala eu ou levanta aquela mãozinha aqui. Fiz uma live só sobre culpa esses tempos. Tá ali no meu Instagram. Tá ali no meu feed, né? Aqui no Instagram, no meu feed. Quem se sente culpado, gente, com essas informações? Tem gente que me fala assim, ai, Alça, eu nem gosto de ler essas coisas, nem escutar sobre isso, que eu me sinto muito culpada. Eu. Que interessante, né? Sabe por que a gente se sente culpada? Porque a gente aprendeu na nossa infância que a gente não podia errar. A gente aprendeu que a gente tinha que fazer certo mesmo sem ter informações para isso. Quando a gente é criança e a gente é punido, é como se a gente tinha que saber. Só que eu era uma criança, eu não sabia. Eu não tinha nem condições de fazer diferente. E eu era punida por isso. Então, a gente cresce com essa ideia da culpa de não fazer algo, mesmo que eu não soubesse. Ou de não fazer algo, mesmo que eu não conseguisse fazer. Então, eu não tenho as habilidades necessárias para fazer tal coisa, mas mesmo assim, quando eu não consigo fazer, eu me sinto culpada. Mas eu não tinha as habilidades para fazer, não interessa, mas eu me sinto culpada de não ter feito. Porque essa foi a educação que a gente teve, sabe? Então, até isso é reflexo dessa educação autoritária, né? Que a gente fala da educação tradicional. Que era assim porque não tinha informações, né? Ao trazer à cena a importância da infância, é fácil perder de vista as sutilezas do desenvolvimento humano ao longo da vida. A fase de bebê é um momento intenso e concentrado de desenvolvimento, que pode ter um impacto desproporcional sobre nossas vidas. Sim, mas não é a história toda, de modo algum. Vias importantes continuam sendo estabelecidas ao longo da infância, especialmente até os 7 anos. A gente fala muito do primeiro setênio, né? Inclusive a mentoria que a gente abriu há uns 3 semanas atrás, e que tá acontecendo agora com o grupo de mentoria, ele é voltado até de crianças de 0 a 7 anos, né? Que esse primeiro setênio é muito importante, então a gente dá bastante foco nisso, nas nossas mentorias, nos nossos atendimentos, etc. Em seguida, no início da adolescência, há outro momento intenso de reorganização cerebral.
Olha que importante, gente. No início da adolescência, onde a gente começa com aquelas crenças ridículas de aborrecência, de não sei o quê. Não existe isso. São janelas de oportunidade, onde os adolescentes voltam a demonstrar as suas necessidades, como eles demonstravam na infância, mesmo que a gente fosse calado, mesmo que a gente calasse eles. Eles voltam a demonstrar, por isso que a gente fala que é aborrecência, porque voltam a nos aborrecer, igual aborrecia quando era criança. Mas o aborrecimento é nosso, eles estão simplesmente seguindo um desenvolvimento cerebral lindo, cheios de oportunidade. Então, em vez de a gente olhar pra isso com, ai meu Deus, cara, tá começando, que bom, eu posso fazer diferente de agora. Já que lá atrás, quando a gente construiu a casa pela primeira vez, a gente fez uma parede no lugar errado, então, sei lá, a gente fez uma parede do julgamento. Ele não vem nos contar as coisas, cada vez que ele erra, ele sabe que ele vai levar um bronca, porque ele já vai chegar julgando, né? Nossa, caiu uma ficha aqui minha agora, do que eu fiz com o Joaquim hoje de manhã. E aí a gente não quer mais que seja assim. Por quê? Porque a criança, o adolescente, precisa ter certeza de que ele pode chegar para os pais. Que os pais vão, primeiro de tudo, acolher, ajudá-lo a entender tudo aquilo e ajudá-lo a lidar com aquela situação. A reconhecer o que fez, a reconciliar, a reparar, a aprender, a entender como é que ele precisa fazer da próxima vez, ou como que ele precisa, o que aprendizado tem ali. Quais são os perigos, quais são os riscos, quais são as coisas maravilhosas, os crescimentos, o autoconhecimento, o autodescobrimento. Tudo isso seria maravilhoso com uma pessoa apoiando com amor, com carinho, com responsabilidade, com integridade, com respeito a essa pessoa que está se descobrindo, né, que está se construindo. Então, na adolescência, principalmente no início da adolescência, é como se o cérebro se abrisse para uma reforma nessa casa. Construímos essa casa na infância lá, cheio de paredes, que hoje a gente olha e fala, nossa, por que eu fazia isso? Meu Deus, por que eu não deixava ele demonstrar as emoções? Meu Deus, eu cobrava dele o que não podia. Meu Deus, eu punia ele quando ele não tinha condições nenhuma de fazer. Meu Deus, eu colocava minha raiva em cima dele, minha violência em cima dele, minha autoridade imposta sobre ele, sem respeitar seus limites, suas vontades, etc. Ok, você ainda tem tempo. E esse começo da adolescência é quando a casa tá lá construidinha, mas ela ainda não tá tão firme assim. E aí eles abrem as portas da casa e falam, vamos ver se essas paredes estão no lugar certo mesmo. Então, o cérebro do adolescente, ele se abre de novo para reformar. Só que agora já tem um serzinho ali, que vai falar de um jeito diferente. A gente já olha de um jeito diferente também. É diferente uma criança falar não quero, do adolescente falar não quero. Você já reage de um jeito diferente, por isso que parece ser tão mais difícil, né? Mas é uma fase maravilhosa pra gente reformar a casa. Trazer novas formas de olhar pra ele, novos valores que a gente queria ter ensinado na infância. Não ensinou, a gente só cobrou. Mas a gente não ensinou porque a criança aprende vivendo. Eu não vivi o respeito, eu não fui respeitado. Como é que você me cobrava que eu te respeitasse? Nem sabia o que era respeitar o outro, porque eu nunca fui respeitado pra saber o que era. Entende? Mas mesmo depois disso, as mudanças e o desenvolvimento continuam. Porque a vida é um processo contínuo de adaptação. Só tende a ocorrer em uma velocidade muito mais lenta do que era lá no comecinho, tá? Os padrões no início da vida se tornam hábitos que nos possibilitam responder rapidamente, sem precisar laboriosamente descobrir tudo de novo a cada vez que nos deparamos com uma experiência específica. Temos a tendência de preservar a maneira como respondemos, a menos que haja um poderoso desafio aos sistemas estabelecidos. Então, nós temos a tendência de responder as coisas como a gente aprendeu lá na infância. Então, se eu aprendi que eu preciso ficar quieta, baixar minha bola e respeitar as autoridades, sem considerar a minha vontade, os meus limites, etc., eu tendo a ser assim pro resto da vida. Tendo, não quer dizer que eu vou ser, mas eu tendo a ser. Por quê? Porque meu cérebro já aprendeu um caminho de sobrevivência e a tendência é ele optar sempre por esse caminho mais que tá pronto, é o que eu sei fazer, né? Se eu aprendi que é na violência que a gente consegue as coisas, eu tendo a ser assim. Se eu aprendi que é melhor, que é sempre um manda e outro obedece, e que é melhor mandar, eu vou sempre ser quem tá lutando ali por mandar. Dependendo da personalidade, do temperamento, né, a gente vai mais pro lado de mandar e obedecer. Porque, infelizmente, é isso que a gente aprende na sociedade. Com os nossos pais dentro de casa. Que um manda, como é que é a frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que já ouviu essa frase, gente? Porque quem manda aqui sou eu. Ou seja, em cada ambiente alguém vai mandar. E quem manda aqui sou eu. Um dia você manda na sua casa, né? Ou seja, nós precisamos entender que existem papéis. Um manda e outro obedece. A sociedade é assim. Será que precisava ser assim? Né? Será que a gente precisa ter dois papéis? Um manda e outro obedece? Uma autoridade e um submisso?
Não é nem uma autoridade que a gente poderia dizer, porque existe sim a importância desse papel de autoridade, mas é uma autoridade conquistada, não uma autoridade de imposição, né? Quem você considera uma autoridade em algo, quem nunca impôs algo pra você, mas você considera uma autoridade por respeito, ele conquistou esse lugar de autoridade na sua vida. E você sabe que aquele assunto, aquelas situações, aquele determinado contexto, é com aquela pessoa que você vai perguntar, ouvir, considerar com mais força, porque é uma autoridade pra você. É nesse lugar que nós precisamos nos colocar enquanto pais. Meus pais sempre me ouviram. Então, eu sei que quando é não, é não. Por quê? Porque eles consideram sempre, eles são uma autoridade pra mim no quesito respeito, no quesito... como é que fala? Decisões bem estruturadas, né? Decisões considerando assertividade, considerando todos os envolvidos. Eles conquistaram esse lugar de autoridade. Não é porque eu preciso obedecer porque eles são mais fortes que eu e eles mandam em mim. E a partir do momento que eles mandam em mim, eu obedeço. E assim vai ser na empresa, e assim vai ser no relacionamento amoroso, e assim vai ser em qualquer lugar. Porque eu aprendi meu cérebro funciona assim e é assim que eu levo pra vida. Meu sonho é um dia a gente ter relações dentro de casa tão respeitosas que a gente não sabe viver de jeito diferente lá fora, né? A gente crescer e entender que simplesmente o respeito é a base da sociedade, porque foi a base das relações dentro de casa, né? Os psicanalistas às vezes descrevem essa tendência como resistência. Mesmo as pessoas que são infelizes o suficiente para entrar em tratamento psicoterápico acham que é difícil mudar e muitas vezes são involuntariamente resistentes à nova maneira de pensar e de se relacionar, mesmo que conscientemente queiram muito mudar. E isso não é motivo para desespero. Psicoterapias de vários tipos podem ajudar a acelerar o processo de mudança para muitas pessoas, enquanto a meditação de atenção plena pode ajudar a melhorar a autorregulação. Olha que legal isso, gente. Eu sou muito estressada, eu estouro o tempo todo, eu não sei me autorregular. A maioria dos adultos não sabem se autorregular, tá, gente? E aí a gente quer isso da criança. O que é se autorregular? Conseguir trazer um equilíbrio dentro do nosso sistema simpático e parasimpático, né? Então o simpático ativa ali, lutar ou fugir, vem aquela raiva, vem aquele... E a gente consegue automaticamente, a partir das nossas atitudes conscientes, aí o parasimpático entra para reequilibrar isso. Para entender que existe sim um estado de segurança que eu não preciso reagir, não é um lutar ou fugir, não é um momento de... Eu não preciso lutar pela minha sobrevivência agora, estamos num momento de ouvir, Tudo isso é um processo de autorregulação, que é o que a gente cobra da criança quando ela tá chorando porque o amiguinho pegou o brinquedo, que ela, não, filho, meu Deus, é só um brinquedo, daqui a pouquinho, 5 minutinhos, ele já te devolve, o que é 5 minutos? A criança não tem noção de temporalidade, a criança não tem noção de que existe um outro indivíduo, de que ele precisa... Nada disso a gente cobra dele, mas a gente não consegue fazer. A grande maioria dos adultos não conseguem se autorregular diante de situações desafiantes. Por exemplo, quando você pega o seu filho fazendo uma malcriação, aquilo te atinge e você vai com tudo pra cima dele. Por quê? Porque você não consegue se autorregular para agir com consciência. E uma coisa que eles falam aqui nesse livro, e eu já vi em várias outras literaturas, estudos, palestras, de tudo que está surgindo aí de mais moderno, é sobre atenção plena. Olha que interessante. Esse método, né? Essa técnica da gente fazer uma meditação de atenção plena, ela é maravilhosa para a gente se autocentrar e se autorregular. Então, num momento ali que a gente foi aquecido, etc., como que a gente ativa essa técnica de atenção plena? Ou seja, de você se sentir seguro no próprio corpo, se sentir seguro no próprio ambiente, na situação. Se autorregula e age com consciência. Então fica aí a dica. Na nossa mentoria, acho que na próxima turma, não sei se a gente vai conseguir dar para essa de presente. A gente está pensando em dar um presentinho sobre atenção plena. No entanto, na minha opinião, é melhor prevenir do que remediar. Há um crescente reconhecimento de que encontrar maneiras de melhorar o relacionamento entre pais e bebês é uma maneira muito mais rentável e menos angustiante de melhorar a saúde mental do que qualquer quantidade de tratamentos terapêuticos adultos. Ai, gente, muita gente me fala isso, eu fico tão triste. Algumas pessoas, até amigos, né, porque acabam me seguindo e conhecendo meu conteúdo pela amizade, não pelo interesse. E aí muitos me dão feedback assim... Ai, Alce, muito lindo o que você traz, nossa, é demais, assim, mas eu não consigo, meu filho que faz terapia depois. Eu tô até fazendo uma reserva aqui já pra pagar terapia pra ele depois, sabe? Eu fico triste, na verdade, porque é como se a gente abrisse mão da nossa responsabilidade e jogasse pras costas dos nossos filhos, né? Eu não vou assumir essa responsabilidade,
ele que se vire. Então, aqui ela tá dizendo, né, que é muito mais rentável e menos angustiante a melhoria da saúde mental, a gente agindo na infância, né, do que qualquer quantidade de tratamentos terapêuticos adultos. Nas últimas décadas, os médicos têm fornecido ajuda psicoterapêutica a pais e bebês em várias situações. Eu mesma comecei em uma instituição de caridade em Oxford em 98, fornecendo o tipo de serviço especializado que acredito que deve ser a base de todos os cuidados de saúde. No entanto, apesar do valor comprovado desse tipo de serviço, e aí tem uma pesquisa sobre isso de 2008, parece haver algum bloqueio em torná-lo universalmente disponível a todas as famílias que precisem dele. Embora existam alguns impressionantes documentos de política governamental que reconheçam a importância dos primeiros anos de vida de uma pessoa, parece haver uma estranha desconexão entre as políticas governamentais e a prática na área. Apesar de alguns departamentos governamentais reconhecerem que uma série de problemas sociais têm suas raízes no início do desenvolvimento, não é essa história que tem encontrado apelo popular na imprensa ou nos departamentos governamentais que lidam com as difíceis questões de justiça criminal e de cuidados de saúde. Nem aqueles que tomam as decisões políticas, nem o público abraçaram totalmente as excitantes possibilidades de intervenção precoce e o que elas poderiam fazer por todos nós. Como colocou Graham Allen, um membro do parlamento britânico e autor do Allen Report, que é como se tivéssemos a cura para o câncer e continuássemos ignorando-a. Olha que interessante. Um obstáculo é que aqueles que controlam os orçamentos ainda precisam ser convencidos de que essa teoria faz todo sentido do ponto de vista econômico, quando os ganhos financeiros não são considerados apenas a curto prazo. Como resultado, os recursos não têm sido deslocados para os primeiros anos de vida. Embora tenhamos alguma ideia de quanto a doença mental nos custa, pelo menos 116 bilhões na Grã-Bretanha, e uma quantia até mais surpreendente de bilhões de dólares nos Estados Unidos, é difícil provar que podemos economizar uma grande parte dessa despesa futura ajudando bebês a desenvolver uma boa regulação emocional por meio de bons relacionamentos iniciais. O pesquisador que mais fez para estabelecer os benefícios sociais da intervenção precoce foi David Olds, nos Estados Unidos, cujo programa de visita domiciliar durante a gestação e os 2 primeiros anos de vida produziu evidências claras do benefício financeiro e prevenção de problemas sociais, como comportamento antissocial e menores taxas de maus tratos e negligência infantil e problemas de saúde mental na criança. Tem uma pesquisa de 98, de 2010 e outra pesquisa de 2010. Todos melhoram ao redor, com certeza. A educação respeitosa da minha família afetou todos, da minha filha, afetou todos. Todos melhoram ao redor. Nem fale, Brenda! Nossa, é demais. É demais, porque a gente vai se curando. Quando a gente começa a se esforçar para ter respeito pelos nossos filhos de verdade, para entender o que está acontecendo naquele cérebro, a gente começa a entender o que está acontecendo no cérebro dos nossos pares. A gente começa a entender por que eles reagem desse jeito. Meu Deus, a infância deles. Começa a respeitar esses desafios. Nossa, todo mundo melhora, não é só a criança. Todo mundo. Foi muito bom você trazer isso, Brenda. Todo mundo. Nós somos pessoas completamente transformadas quando a gente se abre para olhar para a educação dos nossos filhos de forma muito mais respeitosa. Totalmente transformadas. Ali tem as pesquisas, né? O economista ganhador do prêmio Nobel, James Heckman, estimou que para cada dólar gasto nesse programa, mais de 5 dólares de custos sociais são economizados mais adiante. Esse modelo de parceria enfermeiro-família está agora sendo testado no Reino Unido. Há muitos outros modelos de intervenção precoce, como o Watch, o Wait and Wonder e o Video Interaction, um monte de palavra em inglês, Guidance, e o Circle of Security, que tem pesquisas para apoiá-los. Embora possa ser útil ter técnicas e programas, em minha opinião, o principal fator em qualquer medida preventiva é a relação de apoio positiva entre o profissional auxiliar e a família, e seu incentivo para refletir sobre o que o bebê está sentindo e como apoiar seu desenvolvimento. Isso pode fazer toda a diferença para um pai que está lutando para se relacionar com um bebê ou uma criança pequena. Heckman calculou que o investimento em intervenções precoces como essas fornece uma melhor taxa de retorno do que aquelas voltadas a crianças mais velhas. Isso ocorre precisamente porque os bebês são muito adaptáveis e estão em um período de crescimento mental acelerado, de modo que podem se recuperar do cuidado deficiente e formar novos hábitos emocionais muito mais rapidamente do que crianças mais velhas ou adultos. Isso pode ocorrer surpreendentemente rápido. A mudança pode ocorrer de uma semana para outra,
Em meu trabalho com pais e bebês, tenho testemunhado bebês enfadonhos e sem vida, que não estabelecem contato visual semana após semana e de repente ganham vida conforme a depressão da mãe melhora ou a mãe começa a responder a ele de modo mais eficaz. O bebê se torna mais alerta, começa a estabelecer contato visual, sorri e tem uma presença mais relaxada. As relações entre mães e bebês caracterizadas por hostilidade ou indiferença podem rapidamente se transformar em apego mútuo, apaixonado e prazeroso. Como psicoterapeuta acostumada a trabalhar com clientes adultos que podem levar anos para superar uma depressão ou desenvolver novas formas de se relacionar com os outros, às vezes me parece surpreendentemente fácil facilitar a relação entre uma mãe e seu bebê. Isso não significa negar que há muitos problemas, muito mais difíceis de serem tratados. Eles podem ser, mas nesses casos, geralmente, é porque o adulto acha muito difícil mudar. O bebê não. O que todos nós precisamos, mas os bebês precisam ainda mais. O fator X, o misterioso estimulante que possibilita que os bebês desabrochem assim que o obtêm, é a capacidade de resposta. Se pudéssemos, engarrafaríamos e venderíamos receptividade cordial. Mas há determinados fatos a se notar sobre esse tipo de resposta que os bebês necessitam. Pesquisadores refinaram nosso conhecimento ao ponto em que agora podemos dizer que os bebês não precisam de muito, nem de muito pouco, mas apenas a quantidade certa da capacidade de resposta. Não do tipo que ocorre ansiosamente para atender a todas as suas necessidades, nem do tipo que as ignoram por muito tempo, mas o tipo de resposta que os pais descontraídos e confiantes tendem a ter. Olha que legal isso, gente. Essa é uma das coisas estranhas nas pesquisas nessa área. Depois de desenvolver experimentos engenhosos e controles rigorosos, os frutos de seus trabalhos tendem a ser óbvios. No entanto, pelo menos agora nós sabemos, no sentido mais científico da palavra sabemos, que há evidências para o que é autoevidente. E mais, a melhor resposta para os bebês é a do tipo contingente. Isso significa que o pai precisa responder às necessidades reais do seu bebê em particular e não à sua própria ideia do que um bebê pode precisar. Olha que legal. O pai precisa responder às necessidades reais de um bebê e não à sua própria ideia de que um bebê pode precisar. Um bebê tímido precisa de uma resposta diferente da de um bebê extrovertido. E um bebê cansado precisa de algo diferente de um entediado. Cada bebê precisa de uma resposta ajustada a ele e não de um tipo pronto para uso, embora benigno. Se o bebê está angustiado, ele precisa ser segurado no colo e ninado. Se o bebê está angustiado, ele precisa... Se está entediado, precisa de uma distração. Se está com fome, precisa de comida. Se seu pé está preso no cobertor, ele precisa ser solto. Cada situação exige a sua própria resposta apropriada e contingente, apropriada à personalidade do bebê em particular. Claramente, não é muito útil receber um chocalho se você está com fome ou ser ninado, ou se o seu pé está desconfortavelmente preso. Se você pensar em sua própria experiência como adulto, você pode tomar consciência de que também precisa de respostas contingentes. A gentileza geral, como quando as pessoas são boas, quando você está chateado por algum motivo, pode ser bastante inútil. Passa sem efeito sobre você. Na verdade, essa gentileza muitas vezes é uma tentativa de afogar seus sentimentos e fazê-los ir embora, exatamente como faz uma resposta punitiva. O que funciona muito melhor é sentir outras pessoas dispostas a entrar no seu coração, a compreender o modo específico como você está se sentindo, a ajudá-lo a se expressar e a pensar em soluções com você. Essa é a essência da regulação emocional. Gente, eu vou ler de novo. Olha que importante isso. Para um adulto funciona exatamente igual. Mas a criança precisa de mais, porque ela está formando seu cérebro. Não é que ela precisa de mais, ela precisa ainda mais disso para a formação cerebral. Mas olha que interessante, eu vou ler de novo, tá? Se você pensar em sua própria experiência como adulto, você pode tomar ciência de que também precisa de respostas contingentes. A gentileza geral, como quando as pessoas são boas, quando você está chateado por algum motivo, pode ser bastante inútil. Tipo, você tá chateado e a pessoa vem, oferece um chá, oferece um café, e é boazinha com você, e tenta distrair, tenta falar de outro assunto, e tenta, etc e tal. Pode passar sem efeito sobre você. Por quê? Na verdade, essa gentileza, muitas vezes, é uma tentativa de afogar seus sentimentos, de calar o que você está sentindo, de esconder, de fazer você esquecer aquilo, de fazer você se desconectar de tudo isso. Exatamente como
a ação punitiva também faz. Se você não parar, você vai ficar de castigo. Exatamente a mesma coisa, só que uma vai por um lado, né, da gentileza e o outro vai pro lado da punição. Mas o objetivo é o mesmo, te desconectar, tirar você daquela situação. O que funciona muito melhor é sentir outras pessoas dispostas a entrar no seu coração, a compreender o modo específico como você está se sentindo e a ajudá-lo a se expressar e pensar em soluções com você. Essa é a essência da regulação emocional. Alguém respondendo ao que efetivamente está acontecendo no momento, processando os sentimentos com você. Trata-se de um reconhecimento do self psicológico, do pensamento e do sentimento propriamente dito. Olha que lindo! Isso é regulação emocional. E muitas vezes, mesmo quando adultos, a gente precisa de alguém para nos ajudar a fazer isso. Isso também é o que os bebês precisam para desenvolver um forte senso de self. Na verdade, esse reconhecimento dos estados do bebê é o que traz o self completamente ao ser. Os pais podem aprender a ser mais contingentemente responsivos a seus filhos ao seguir os comandos do bebê, seguindo as pistas dadas por ele, observando seus humores e desejos e pensando sobre como as coisas são para o bebê. Isso pode ser um caminho rápido de volta à harmonia com o seu bebê e ao desdobramento de um relacionamento muito mais gratificante ao longo da infância. Pode parecer simples demais, mas os médicos que trabalham com a relação pai-bebê estão usando várias técnicas para alcançar esse objetivo básico. Contudo, há muitos obstáculos no caminho, mais notavelmente as dificuldades do próprio pai em regular a si mesmo, o que pode tornar menos provável que ele seja capaz de regular bem o seu filho. Essas dificuldades, muitas vezes, são muito mais difíceis de resolver e se sobrepõem a outros modos de terapia que visam a cura da angústia mental dos adultos. Ontem eu estava conversando com meu cunhado, dele falou assim: meu Deus, Alce, a aula anterior do livro foi muito boa e eu fiquei pensando que a gente podia mudar o mundo, né? Se a gente conseguisse uma comunidade que simplesmente desse todo o suporte para os pais das crianças que estão nascendo agora, estão grávidas agora, para os primeiros 7 anos da vida deles, eles poderem se dedicar completamente a essa criança, para atender, a gente mudaria completamente essa sociedade no futuro. Aí eu falei, o problema é que esses pais não estariam prontos para atender essas crianças. Porque nós não sabemos fazer isso. Né? Nós não sabemos olhar para a criança e entender suas necessidades. Esse é o grande pulo do gato. A gente tem que consertar o avião com ele voando. Então o avião já tá voando. A gente não sabe se conectar com essa criança, a gente não sabe entender as necessidades dela, por mais, né, que sim, um apoio maravilhoso do governo, da rede de apoio, de tudo, facilitaria bastante, mas precisaria ter muito mais apoio para essa cura do adulto poder ir acontecendo, pra gente conseguir dando esse suporte pra criança que tá ali, né? O fluxo de sentimentos. Como tenho sugerido que muitas formas de disfunção mental adulta têm suas raízes na primeira infância e na maneira como os bebês aprendem a se autorregular, a questão está sobre como um sistema frágil pode ser melhorado mais tarde na vida. Como já delineei, quando os bebês não têm responsividade contingente suficiente para ficar bem regulados, eles tendem a tentar se regular da melhor maneira possível. Isso geralmente envolve a criação de padrões de regulação emocional que são defensivos, quer na direção de tentativas de ser autossuficiente ou no sentido de ser mais exigente emocionalmente ou oscilante de um para o outro. A canalização emocional é bloqueada de alguma maneira, inundada ou não operacional. Peraí, quando eu vou lidar com minha filha de forma diferente, eu vejo como minha vida poderia ser diferente hoje. A Brenda tá escrevendo assim: eu choro porque fui criada por pais e irmãos mais velhos assim. E quando eu vou lidar com minha filha de forma diferente, vejo como minha vida poderia ter sido diferente hoje. Sim, Brenda, mas é tão legal pensar que agora você tem informação, né? Porque você poderia ser mais uma, alimentando esse ciclo vicioso, né? Cego, esse ciclo cego e vicioso, ignorante, que a gente achava que era o certo. E que agora não é ignorante, gente, no sentido de estúpido. É ignorante no sentido de não ter o conhecimento. E que agora esse conhecimento chegou. Né? Então, ser pioneira nesse processo de mudança é dolorido. É dolorido porque a gente sente muito pelo que a gente recebeu. Mas também é muito estimulante por pensar que, cara, a gente pode fazer a mudança. Né? A gente vai sofrer, a gente vai batalhar, a gente vai abrir mata fechada, a gente vai errar o facão, a gente vai se arranhar, a gente vai cair, a gente vai ter que voltar, pegar outro caminho. Mas alguém precisa fazer isso, né? Precisa ter essa coragem de fazer isso.
Então é muito legal a gente olhar pra trás, sentir que podia ter sido diferente pra nós, mas que agora a gente tem capacidade de fazer diferente pros nossos filhos. E que provavelmente a gente ainda vai errar muito. E que, ok, faz parte do processo, nossos filhos já vão acertar mais, nossos netos já vão acertar mais, e assim vai. Obrigada por compartilhar isso, porque eu acho que é o sentimento de todo mundo, ou da grande maioria, né? Então tá. A canalização emocional é bloqueada de alguma maneira, inundada ou não operacional. Inevitavelmente, essas estratégias criadas no início da vida para ter as nossas necessidades atendidas pelos outros ou para nos proteger de outros tendem a persistir, sobretudo porque raramente estamos conscientes de nossas próprias manobras defensivas. No entanto, o oposto da atitude defensiva é a abertura. A vida emocional saudável flui sem impedimentos. Os sentimentos vêm e vão. Eles são notados, são respondidos, são processados à medida que surgem. Eles não ficam aprisionados. O indivíduo com uma boa regulação também tem a capacidade de coordenar seus estados com outras pessoas. Podem se ajustar a seus humores e exigências e podem fazer suas próprias demandas sobre os outros. Fundamentalmente, há um fluxo não só dentro do indivíduo, mas também entre o indivíduo com as outras pessoas. Olha que lindo essas relações fossem assim, gente. Isso é muito diferente do modelo psicanalítico tradicional, que entendia a saúde emocional como a capacidade de controlar e dominar os impulsos sexuais e agressivos primitivos. Esse tipo de pensamento freudiano surgiu de um paradigma iluminista de alcançar o domínio sobre a natureza e aplicou o mesmo raciocínio sobre a vida emocional individual. Mas o modelo via a pessoa como uma unidade isolada, responsável pela aplicação da força de vontade para enfrentar o poder da natureza humana. Ele não reconhecia o indivíduo como produto das interações com os outros, como alguém moldado pela regulação do início da vida que ele experimentou com os outros e mantido emocionalmente pelas outras pessoas quando adulto. No entanto, ironicamente, o método que Freud descobriu para curar seus pacientes era um método dialético, a cura pela fala, que envolvia duas pessoas. Ele, sem querer, encontrou a fórmula mais potente para a mudança. Conversar com os outros, manter um relacionamento com alguém que ouve como você se sente, é o principal elemento na desobstrução do encanamento emocional e na formulação de novas e mais eficazes estratégias de emoção. Infelizmente, Freud definiu essa atividade, principalmente em termos de controle dos impulsos biológicos, como o processo de tornar conscientes os sentimentos primitivos, para que eles pudessem ser mais bem controlados. Ele exagerou o papel da sexualidade e muitas vezes não conseguiu ouvir os sentimentos reais de seus pacientes. Em um de seus primeiros casos famosos, o caso de uma jovem mulher a quem ele deu o nome de Dora, a paciente deixou abruptamente a sua análise porque não sentia que Freud havia ouvido seus sentimentos com precisão. Há um fundo de verdade no modelo de Freud, do self primitivo sendo gerenciado por um self mais consciente. Isso se encaixa em nossa compreensão da estrutura do cérebro. Sabemos agora que o córtex pré-frontal é um elemento chave no comportamento social avançado. Em vez de simplesmente reagir a alguém que tem raiva de você ou a quem você deseja, o comportamento que era norma nas sociedades humanas primitivas, agora colocamos em jogo a nossa consciência social. Usamos o córtex pré-frontal para explorar o impacto social dos comportamentos possíveis e para modular o nosso comportamento. Na verdade, nos círculos da classe média do século XIX e no início do século XX, havia talvez uma tendência para o uso excessivo do cérebro superior e para negar sentimentos e desejos por completo, por medo das consequências de descumprir regras sociais muito exigentes, o que levou a uma incapacidade de regular os sentimentos. Deixar os sentimentos presos, incapazes de respirar livremente ou de se sentir livre, não é propício para uma boa regulação. Isso levou a muitos sintomas que Freud observou em seus pacientes, como a paralisia histérica. A boa regulação depende de os sentimentos fluírem livremente pelo corpo. Olha que importante essa informação científica, não é de teoria, de psicanálise, de psicologia, é científica. Escutem isso. A boa regulação depende de os sentimentos fluírem livremente pelo corpo, tendo o indivíduo a capacidade mental de percebê-los e refletir sobre eles e escolher se deve ou não agir em relação a eles. A mente trabalha com os sentimentos primitivos, não se submete a eles nem os nega.
Não tenta controlar os sentimentos por um ato de vontade, mas os reconhece e os usa como um guia para a ação dentro de um contexto social. A raiva veio, opa, eu tô sentindo a raiva, meu estômago tá gelado, meus braços esquentaram, eu sinto a raiva em tal lugar, ok, isso é raiva. Isso é raiva por quê? Tem alguém que tá invadindo algum limite meu. Tem alguém que está sendo uma ameaça muito grande pra mim, que meu corpo está entendendo que precisa lutar pra defender alguma coisa que eu preciso pra minha sobrevivência. O que está acontecendo aqui, socialmente falando? Ah, não, foi só, não, isso é porque só me lembrou tal situação. Não tem necessidade nenhuma de eu usar minha raiva pra nada aqui neste momento. Não tem necessidade nenhuma de eu impor um limite real, que seja físico, que seja verbal, que seja o que for, não tá nada acontecendo. Isso é muito rápido. Mas é pra isso que existe a regulação. A gente deixa o sentimento vir, a gente reconhece esse sentimento, a gente analisa esse sentimento, a gente lida com esse sentimento e usa como um guia para ação dentro do contexto social. Frases do tipo, não precisa ter medo, não precisa ter raiva, não precisa ficar triste. Péssimas frases. Ontem eu fui no parquinho com as meninas, eu coloquei nos stories, foi muito legal. A gente subiu no escorregador e o escorregador era muito alto. E chegou lá em cima, a Aurora falou, mamãe, tô com medo. Eu falei, filha, que bom. O que seu medo tá dizendo pra você? Ela, é muito alto. Eu falei, é muito alto. E aí? Ela ficou me olhando, eu falei, o medo vem pra dizer que tem alguma coisa que pode estar perigosa. Vamos olhar? Tá perigoso cair daí? Tá. Por que que tá? Porque tá aberto dos lados. Realmente não tem nada segurando. Como que você pode se segurar então? Ó, enquanto você tá pensando, o momento aqui te segurando. O que mais você pode fazer pra se sentir segura? Ah, vou segurar aqui, você. Lógico que eu não fiquei falando desse jeito. O que mais? Eu falei, né? Na linguagem. O que a gente pode fazer então? Será? Como que você pode usar sua mãozinha? Porque ela tem 3 anos, né, gente? Eu tô falando aqui com vocês que são adultos. Mas é isso. Não precisa sentir medo, a mamãe tá aqui. O medo é bom. Que bom que você tá sentindo medo. Como que a gente pode usar ele? E, gente, é muito interessante, porque a Martina, desde pequenininha, ela ama balançar alto. Ela balança alto. Inclusive, ela já caiu do balanço balançando alto, porque ela segura, ela segura bem na cordinha. Às vezes o Dinho balança ela de um jeito que o banquinho, ele levanta assim. Sabe quando a corda faz assim? De tão alto que vai, ela adora. E ela já caiu assim, o banquinho saiu debaixo dela, ela ficou pendurada só pela mão. E a gente fala, enquanto sua mão estiver segura, filha, tá tudo bem, mas não precisa tão alto. Não, quero mais alto. E o Dinho e ela adoram, né? Bom, só que ela tem uma questão com frestas de madeira. Então, quando tem aqueles parquinhos na praça de madeira, ela tem medo. Ela sobe segurando assim com muito... Ela fica... Parece um bichinho acuado, assim. E ela vai pisando, ela pisa bem, não sei o que e tal. E no começo a gente ficava, nossa, por que será que ela tem tanto medo de... Não sei por quê. Como que eu ajudo ela a lidar com isso? Filha, você tem medo por causa dessas frestinhas, né? Sim, se essa madeira ceder, você realmente pode cair. Vamos ver se ela tá firme? O teu medo tá te avisando que tem algum perigo. Pode ter algum perigo. Que você precisa tomar cuidado, que você precisa ter atenção, que você precisa fazer as coisas com mais... Escute o seu medo e veja o que ele pode estar te avisando e faça alguma coisa para lidar com esse medo. Hoje, ela não deixa de ir, ela vai. E quando ela percebe que ela tá com medo, ela vai um pouco mais devagar, ela testa e ela vai sozinha. E ela vai. Mas ela sempre respeita esse medo e olha pra esse medo. Às vezes ela fala, mãe, tô com medo de ir em tal lugar. Por que será, filha? Vamos pensar. O que esse medo pode estar te dando de recado? É a mesma coisa a raiva? Filha, você ficou com muita raiva da sua irmã porque ela pegou o brinquedo de você e tá tudo bem? O seu corpo tava dizendo que você tinha que defender o seu brinquedo porque é seu, porque você queria brincar, porque era a sua vez. É isso. E como que a gente pode lidar com isso, então? Só que a gente precisa aprender a fazer isso com a gente também, né? Porque a gente aprendeu o quê? Não pode sentir. Engole esse desejo. Isso é seu impulso sexual. A gente ouve isso demais, né? Como que você pode engolir isso aí, lidar com isso aí? Não deixa vir. É o ser primitivo, não deixa vir, bloqueia. Não, gente, é tudo lindo e maravilhoso. É um cérebro perfeito em funcionamento, é um sistema perfeito em funcionamento. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então eu vou ler isso de novo, gente, porque é maravilhoso. Olha só. A boa regulação emocional depende de os sentimentos fluírem livremente pelo corpo, tendo o indivíduo a capacidade mental de percebê-los e refletir sobre eles e escolher se deve agir ou não em relação a eles.
A mente trabalha com sentimentos primitivos, não se submete a eles e não os nega também. Não tenta controlar esses sentimentos por meio de um ato da vontade. Não, eu vou controlar essa raiva. Não. Reconhece e usa como um guia para ação dentro de um contexto social. Lindo, né? O self mundano que está ligado corporalmente a outras pessoas por meio da sexualidade, do parto, da amamentação, da proteção mútua e da defesa de território é regulado pelos cálculos mais complexos do cérebro social mais elevado. Esse processo pode dar errado de muitas maneiras diferentes, mas é seguro dizer que pessoas que estão deprimidas e são raivosamente antissociais, ou anorexas, traumatizadas, alcoolistas, ou estão perturbadas e inseguras, não são capazes de aceitar seus sentimentos, nem de gerenciá-los bem em relação a outras pessoas. Suas relações com outras pessoas frequentemente são uma fonte de dor, em vez de uma fonte de validação e regulação. Sugeri que a base dessas dificuldades muitas vezes fossem os padrões regulatórios que são estabelecidos no início da vida. Esses padrões surgem porque são a melhor maneira de sobreviver a pais com dificuldades regulatórias, mas são uma desvantagem uma vez que a criança começa a se relacionar com outras pessoas fora da família. Uma criança com um pai hostil que se torna muito autossuficiente levará essa autossuficiência a relacionamentos posteriores, em que pode ser útil ou não. Uma criança cujo padrão é chamar a atenção de sua mãe por meio de birras e lágrimas o tempo todo vai descobrir que outras pessoas não respondem do mesmo modo. Todos nós tentamos gerenciar nossos relacionamentos por meio de estratégias antigas que são familiares para nós, as que funcionaram até certo ponto. No entanto, as estratégias de crianças inseguras não são muito boas. Elas carecem de flexibilidade, porque são essencialmente defensivas. São projetadas para lidar com um parceiro que não responde, mas não fornecem um plano para se relacionar com pessoas que são sensíveis. As crianças seguras, no entanto, esperam que outras pessoas respondam a elas e sejam muito mais capazes de responder a outros comportamentos diferentes. Se experimentam uma pessoa não responsível e danosa, são propensas a recorrer a alguém mais confiável em busca de consolo. Esses padrões iniciais são persistentes porque estão inscritos nas redes neuronais e químicas do nosso cérebro. Não é só psicológico, gente. É bioquímico. É fisiológico. Eles são aprendidos de modo inconsciente e se tornam hipóteses sobre o mundo, sobre as quais provavelmente o self mais consciente, que surge durante a infância, não tem ciência. Eles se tornam nossos hábitos emocionais, adquiridos assim como hábitos corporais, como escovar os dentes pela manhã, assoar o nariz em lenços ou ir dormir em determinado momento. Esses hábitos emocionais também são sustentados por nossa química interna, conforme o corpo da criança se habitua a um nível específico de neurotransmissores e hormônios do estresse, que passa a ser sentido como normal. Gente, isso é muito importante. O corpo, então, tenta manter o nível, mesmo que ele seja muito baixo ou muito alto, ou de alguma forma desequilibrado em relação a outros neurohormônios. Se a resposta ao estresse for afetada ou o córtex pré-frontal for de fraca potência por causa da experiência inicial, o indivíduo então terá uma capacidade fisiológica reduzida de atender a situações emocionais difíceis na vida adulta. Nós vamos começar no próximo encontro com o título Podemos Mudar Nossos Cérebros? Gente, eu sempre fui assim. Eu sou ligada no 220. Ela é estouradinha mesmo. Ela sempre foi distraída. Ela sempre foi quietinha. Ela sempre foi boazinha. Ela sempre foi... Esse nível normal de produção de neurotransmissores, né, hormonal foi normalizado pelo nosso organismo. O nosso organismo tende a buscar sempre um equilíbrio saudável, mas esse equilíbrio saudável, se não foi possível na infância, porque a gente tinha que produzir mais para conseguir sobreviver, faz com que nós criemos um novo nível de normalidade, que não é saudável. Então, eu sou ligada no 220, eu não consigo, por exemplo, simplesmente relaxar e estar ali presente. Estou o tempo todo pensando. Não, tá, mas peraí, controlando. Tá, mas se acontecer isso, deve acontecer aquilo, não, mas daí a pessoa vai ficar chateada, mas daí eu vou fazer isso, mas então eu não posso errar, porque se eu fizer isso, o tempo todo cuidando pra não errar, o tempo todo cuidando pra acertar, o tempo todo cuidando pra ser aplaudida, pra ser vista, pra ser considerada, pra me sentir importante, pra não sei o quê. Aonde eu construí esse padrão? De não ser simplesmente viver o meu dia a dia.
Relaxar. Tá tranquila. Aquietar. Não, espera aí, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar fazendo tal coisa, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo... Mas e se minha filha chegar a acontecer tal coisa? Mas isso... Nossa, mas eu podia estar... Tem muita adrenalina, tem muito cortisol, tem muito... Ah, mas eu sempre fui assim. Não, gente. A gente não nasce produzindo mais, a gente não é gestado um ser que produz mais cortisol e adrenalina do que o seu corpo precisa ser para ser saudável. Não, isso tudo é desenvolvido num cérebro que está aprendendo a caminhos para sobreviver naquele contexto, naquele ambiente, naquele relacionamento inicial da vida, tá? Então, galera, quem conseguiu acompanhar até agora, nós estamos quase terminando o livro. No próximo encontro, nós estamos na página 227, ele vai até a página... Ai, tá acabando mesmo! Ele vai até a página 249, faltam só 20 páginas, muito pouquinho. Eu amei esse livro. Todo mundo no mundo devia ler. Todo mundo no mundo. Se vocês conhecem algum político de qualquer área, mandem essa live pra ele, que eu falei ali das partes de política. Saúde, educação, segurança pública... Tudo, urbanismo, tem tudo a ver com isso. Mandem e falam, assista até o fim, por favor. Se teu pai é político, se tua mãe é política, se teu tio, seu amigo, seu irmão, seu primo, seu conhecido. Gente, a gente precisa fazer isso chegar em maior número de pessoas possível do mundo. Eu quero muito que na minha casa a gente viva uma educação respeitosa, relacionamentos respeitosos. Eu quero que na casa do vizinho, eu quero que na casa da vizinha, do primo, da avó, na escola, a sociedade toda, porque eu quero muito que meus filhos cresçam numa sociedade respeitosa, que eles tenham isso em todos os ambientes que eles vão e que eles possam construir, ajudar a construir uma sociedade. Nossa, imagine, gente, o salto que seria. Imagina o salto que seria, né? Então é isso. Essa parte são as partes que eu mais tinha grifado, ó. A parte do livro que eu mais tinha grifado, que fala da autorregulação, que faz um resuminho, né? Que fala do que é uma boa regulação, do que é tudo isso. Então, quem não conseguiu ver, comprem o livro, quem puder, tenham ele na cabeceira, estudem comigo, lá no YouTube tem todos os estudos dele. E provavelmente daqui um mês a gente já vai começar um livro novo, tá? Um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo. A presença de vocês com certeza é muito importante para eu continuar esses estudos aqui ao vivo. E eu sei que muitos de vocês não podem ver ao vivo, não tem problema. Se quiserem, deixem comentários aí no YouTube, quem estiver assistindo aí, ou aqui depois de terem assistido. Como que tá sendo o estudo para vocês, o que ficou mais forte, o que vocês, né, têm conseguido levar pra vida, para que a gente continue cada vez mais esse trabalho, tá bom? Beijos, semana que vem, então, terça-feira às 10 da manhã tem consultoria ao vivo e quarta-feira às 10 da manhã mais um encontro aqui de estudo do livro, porque o amor é importante. Até mais, contem comigo, hein?